Essa história aconteceu quando eu tinha 12 anos, uma idade que eu já era bem mais consciente do que acontecia em volta de mim e eu já tinha uma noção boa do perigo, mas também ainda estava na idade que atrai certos tipos de pessoas estranhas. Eu morava com minha família em um bairro bem movimentado, só que a gente morava em uma rua sem saída, perto de uma reserva florestal. E do outro lado da rua da gente tinha um lago de contenção, e se você passasse por essa floresta você conseguia encontrar um pequeno parque comunitário. Teve uma noite de sábado que nesse parque estava montado um parque de diversões, e como eu não estava fazendo nada com meus amigos, minha mãe sugeriu que a gente fosse conferir o que tinha lá. Ela não é do tipo de mãe que diz aos filhos para não sair depois de escurecer, ela sempre me deixava fazer minhas próprias coisas. Então eu acabei indo, eu atravessei a floresta com lanterna e eventualmente passei pela cerca que levava ao parque. E lá estava, um parque de diversões com uma mini roda gigante, uma mini montanha russa também, alguns desses brinquedos grandes que giram e, é claro, cheio de barracas de alimentos e quiosques de jogos de parques de diversão. Já era tarde o suficiente para que não tivesse muito cheio. Também havia uma grande tenda de circo com listras vermelhas e brancas, onde eu vi algumas pessoas entrando. Eu coloquei a cabeça dentro da tenda e eu vi 4 fileiras de pessoas na plateia, e nesse pequeno palco lá dentro tinha 3 palhaços fazendo truques. Um estava em um triciclo, outro estava fazendo malabarismo e o terceiro estava apenas dançando. Então o que dançava notou que eu estava espiando ali dentro da tenda e se aproximou de mim, acenando com o dedo indicador, sinalizando que eu me aproximasse mais para poder subir no palco. Eu realmente na hora só sabia que eu não queria subir, eu não queria passar essa vergonha não, então eu só saí andando. Eu encontrei um amigo meu em um dos quiosques de jogos e eu fiquei com ele por cerca de meia hora mais ou menos. Logo, o parque começou a fechar e todo mundo começou a sair. Eu me despedi dos meus amigos e fiz o caminho de volta em direção à floresta de novo. Eu já estava perto da cerca quando eu ouvi alguma coisa vindo de trás de mim. Era um dos palhaços lá da tenda, o palhaço que estava me acenando antes. Ele me perguntou se eu queria conferir a área dos bastidores da tenda do circo e algumas coisas legais que os convidados não podem ver. Eu disse não bem rápido e entrei na floresta na mesma hora, olhando para trás a cada poucos segundos para ter certeza que ele não estava me seguindo. E ele não estava, mas ele simplesmente ficou parado me observando com um sorriso pintado no rosto, tornando aquela situação ainda mais perturbadora. Quando eu fiquei fora da vista dele, comecei a correr um pouco antes de ter confiança de que ele não seria mais capaz de me encontrar. Eu não ia contar pra minha mãe o que aconteceu, porque eu adorava ter permissão pra poder sair sempre que eu quisesse. Eu tinha medo que ela acabasse com isso. E era quase meio quilômetro de caminhada pela floresta, e eu já tinha percorrido cerca de 3/4 do caminho quando ouvi de novo. Dessa vez eu me senti mal na mesma hora. Quando eu ouvi alguém falando comigo, eu me virei. Tava lá o mesmo palhaço saindo das sombras da floresta, aparecendo na luz da minha lanterna. Quando ele se aproximou o suficiente, a primeira coisa que eu pensei foi jogar a lanterna nele e sair correndo na direção da minha casa. E eu vi ele correndo atrás de mim até eu chegar bem perto da estrada. Foi quando eu ouvi que ele tinha desistido e simplesmente tinha se virado. Quando eu cheguei em casa, eu tava ofegante, como se eu tivesse corrido uma maratona, e minha mãe, é claro, tava muito preocupada. Ainda assim eu não queria contar pra ela o que aconteceu, então eu acabei mentindo e eu disse que eu corri o caminho inteiro de volta. Depois disso, a gente nunca mais falou sobre o assunto. Até os 14 anos de idade eu sempre tive muito medo de palhaço, desde que eu tive contato com um quando eu tinha 5 anos de idade em uma feira de condado na minha cidade. Só que mais recentemente aconteceu uma coisa muito bizarra comigo. Era uma noite fria de terça-feira de novembro, era férias pra mim. E meus pais estavam de férias também, e minha irmã e meu irmão saíram pra noite, pra ir pra uma festinha. O meu amigo, que eu vou chamar de Bruno aqui, ele queria vir até minha casa pra gente ir junto pra uma feira que tava acontecendo lá na cidade, que era algumas quadras de distância lá de casa. Então ele veio e a gente foi a pé até a feira. A gente caminhou por um tempo e fomos brincar quando chegamos lá naqueles quiosques lá do parque de diversões. E foi quando do nada a gente viu um palhaço lá naquela feira. Só que o estranho é que ele não falava, ele apenas sorria, pulava de um lado pro outro e fazia gestos engraçados com as mãos. Ele se parecia mais com um mímico do que um palhaço e ele parecia se aproximar da gente a cada poucos segundos que passavam. Depois de um tempo o Bruno acabou dando um tapinha no meu ombro e eu entendi que ele tava querendo ir embora, e a gente acabou indo mesmo. Enfim, foi estranho aquele palhaço. Eu disse pro Bruno na verdade que era mais assustador do que estranho, e ele concordou.
A gente estava voltando lá pra casa, agora andando pelas calçadas que estavam mais tranquilas numa terça-feira à noite, né? E quando a gente ouviu alguma coisa atrás da gente. Eram passos. A gente se virou, mas não vimos ninguém. E esse som estranho continuou por alguns minutos ainda. O Bruno disse que ele estava assustado e que ele queria ir logo pra casa. Mas eu convenci ele a ficar comigo e se esconder junto comigo lá em casa. Eu tava com muito medo. A gente chegou na frente da minha casa e eu vasculhei meu bolso, peguei o chaveiro e tive um pouco de dificuldade de ver naquela escuridão qual que era a chave certa que tava no meu chaveiro. Foi quando o Bruno me cutucou, pedindo pra eu olhar pra trás. Tinha um palhaço escondido nos arbustos da casa do lado. Ele tava encarando a gente. Quando ele percebeu que a gente tinha visto ele, ele simplesmente saiu dos arbustos e começou a caminhar na nossa direção. Eu comecei a entrar em pânico, tentando cada vez uma das 3 chaves que tinha lá no meu chaveiro até a porta finalmente abrir. A gente entrou e bateu a porta muito rápido atrás da gente. Eu liguei na mesma hora pros meus pais, que eles nos disseram pra gente se proteger e se esconder no andar de cima. A gente subiu até o quarto do meu irmão mais novo e ficamos olhando pela janela. E lá estava o palhaço, parado na entrada da garagem, olhando pra cima na direção da janela. E ele tava lá como se estivesse esperando pela gente. Eu fechei as persianas da janela e fiquei agachado junto com meu amigo, respirando com dificuldade e entrando em pânico. Em menos de 10 minutos ele tinha sumido. Eu acho que ele desistiu, pelo menos era o que a gente pensava. Quem sabe ele podia estar se escondendo em algum lugar da propriedade a noite inteira. Só sei que eu fiquei feliz por ter chegado em casa a tempo. Se você soubesse das notícias que corriam naquela época, tava numa onda de vários relatos de palhaços atraindo crianças para a floresta. E eu fui um dos primeiros a vivenciar isso e foi realmente algo aterrorizante. E eu prefiro permanecer anônimo no momento, apenas no caso de o palhaço descobrir quem sou. De qualquer forma, tá aqui a história do que aconteceu. Eu tenho 14 anos e moro numa cidade pequenininha na Carolina do Sul. A cidade tem uma população de cerca de 130 pessoas só. E o verão tava quase acabando e eu tinha um emprego de verão trabalhando em um depósito de madeira local. Era um ótimo local para trabalhar. Eu ajudava os clientes a carregar a madeira nos seus veículos, que era um trabalho bem mecânico, na verdade. Além disso, eu consegui me manter em forma fisicamente por causa disso. A melhor parte é que minha casa pelo menos ficava perto de lá, menos de 1 quilômetro. Então ir caminhando de ida e volta pro trabalho era uma coisa normal que eu fazia todo dia. Eu passei um dia inteiro carregando e movendo madeira e quando eu terminei já era cerca de umas 9h30 da noite. E foi aí que eu decidi ir caminhando pra casa como sempre. A lua estava começando a iluminar a estrada e o sol já tinha se posto. Não tinha nenhuma outra casa entre o depósito de madeira e minha casa, era realmente uma cidade muito pequena. A estrada de volta lá pra casa tinha colinas, que elas se elevavam alto o suficiente para você não conseguir ver o que tinha do outro lado, a não ser quando você chegasse no topo delas. A estrada era bem estreita, sem acostamento nenhum, mas estava recém-asfaltada pelo menos. As árvores se alinhavam uma atrás da outra em fila, e a vegetação era bem densa, com algumas trilhas de animais saindo para a estrada. Os grilos e sapos soavam como uma orquestra praticamente. A caminhada para casa geralmente me levava cerca de 30 minutos. E sempre nessas caminhadas que eu fazia, que eu já tinha feito tantas vezes, eu colocava meus fones de ouvido e ia botando algumas músicas pra ir escutando no caminho. Naquele dia eu tava cerca de metade do caminho pra chegar em casa, quando eu comecei a ouvir alguma coisa que parecia ser risadas bem agudas e estranhas. Que diabo é isso? Eu falei em voz alta. Eu tirei meus fones de ouvido e parei na mesma hora. Eu pensei que aquilo que eu tivesse ouvido era parte da música, mas não fazia sentido, aquilo não se encaixava na música. Eu fiquei ali parado esperando ver se eu conseguia ouvir aquele som de novo. Mas o barulho dos sapos estava tão alto que nenhum grito poderia ser ouvido. Eu não dei importância para aquilo naquela hora e continuei caminhando para casa. No dia seguinte eu comecei meu turno às 14 mais ou menos. Eu comecei a caminhada para ir para o trabalho por volta de 1h30 da tarde. E nada estava fora do comum, era um dia normal e bem bonito. Eu costumava olhar para baixo e ir chutando qualquer pedra que eu visse no caminho. Fazer elas quicarem no asfalto fresco era algo estranhamente satisfatório. E enquanto eu observava essas pedras que eu ia chutando, teve uma pedrinha que eu chutei que caiu bem do lado de algo estranho que estava no chão. Parecia ser uma bola vermelha, meio brilhante. Eu peguei ela e dei uma apertada para sentir o que era. E ela emitiu um som de apito. E na mesma hora eu entendi o que era. Era o nariz de um palhaço.
que isso tá fazendo aqui? Não faz sentido. Eu disse pra mim mesmo. Eu guardei no meu bolso e levei pro trabalho pra poder mostrar pros outros funcionários. Até coloquei no meu nariz e apertei algumas vezes pra fazer barulho pra poder fazer o pessoal rir lá no trabalho. E o dia correu normalmente bem e por volta de umas 9h30 eu bati o meu ponto e comecei a longa caminhada de volta pra casa como sempre. Só que nesse dia eu tinha esquecido meus fones de ouvido em casa, então eu não pude ficar ouvindo minha música usual quando voltava pra casa. Só que enquanto eu andava, eu vi algo estranho. Eu consegui ver uma imagem fraca de uma figura a cerca de uns 150 metros de distância mais ou menos de mim. Parecia um veado parado no meio da estrada. Era difícil ver, porque a névoa que tinha lá naquela noite cobria o chão e a luz da lua estava bem fraca naquele dia. E conforme eu me aproximava, cerca de uns 100 metros, chegando mais perto, eu acho que ele se assustou, porque eu consegui ver o contorno daquela figura lá correndo de volta para a floresta. E eu continuei andando até passar pelo local onde aquele veado tinha ido embora, e do nada eu comecei a ouvir passos, a cerca de uns 20 metros atrás de mim. Eu pensei que aquilo era muito estranho, porque eu nunca tinha visto um veado voltar para a estrada depois de ser assustado. Só que quando eu olhei para trás, eu ouvi um: "Ei, você aí!" E na hora eu virei a cabeça num susto e eu vi lá um palhaço. Do quê? Um palhaço parado no meio da estrada com as mãos atrás das costas. Ele usava calças e uma camisa bem folgada que claramente era uma fantasia de palhaço, mas ela estava muito suja. Tão suja que as cores já tinham desbotado. A maquiagem no rosto dele escorria e seus olhos eram escuros, negros mesmo. Ele inclinou a cabeça para o lado e disse: "Você tem algo que é meu. Eu preciso de volta." E logo depois eu disse: "Não, eu não tenho nada seu." E eu falava aquilo enquanto eu começava a andar para trás, já com medo daquela situação. Minha casa ainda estava a mais ou menos um quarto do caminho. Foi quando a situação começou a ficar muito aterrorizante. Ele disse: "Bem, se você não tem meu nariz, eu vou precisar do seu." E ele puxou algo de trás das costas dele e eu não vou mentir, parecia ser um facão. Eu me virei na mesma hora com muito medo e eu saí correndo pelo meio da estrada. Eu podia ouvir os passos dele bem atrás de mim, quase que me encostando. Então, do nada, um caminhão apareceu no topo da próxima colina que tinha na estrada, com os faróis iluminando a escuridão. E eu acenei freneticamente os meus braços em pânico e o caminhão parou. Eu olhei na mesma hora para trás e eu não vi nada. Nenhum palhaço. Eu contei para um homem do caminhão o que tinha acontecido e ele decidiu chamar a polícia. E eu nunca mais vou fazer essa caminhada de novo. Eu não faço ideia de como o palhaço chegou naquele local e por que ele esperou por mim. E o mais estranho é porque eu nunca vi nenhum veículo estacionado naquela estrada e também não tinha nenhuma outra casa entre meu local de trabalho e minha casa. Meu pior pesadelo tinha se tornado realidade. Agora eu descobri que isso está acontecendo com mais pessoas. Tem palhaços escondidos na floresta e perseguindo pessoas. Será que isso é um culto, sei lá, um grupo de palhaços assustadores com o objetivo de aterrorizar as pessoas? Eu não faço ideia. Mas eu sei que eu nunca mais vou conseguir andar no escuro ou ver palhaços da mesma maneira de novo. Opa, tudo bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foram 3 histórias realmente bem bizarras. E agora tá aparecendo na tua tela uma sugestão de outro vídeo aqui do canal que eu tenho certeza que você vai gostar muito também. É só clicar nesse quadradinho que você vai ser levado pra lá. Eu te vejo no próximo vídeo.